Bem, gente, para você que já é rolezeiro, para você que já é acostumado aqui no programa Bate-Papo com a Beth, sabe que a cada semana eu trago alguém aqui para conversar comigo, batermos um super papo, né? Nós estamos no mês de setembro e hoje não é diferente, mas nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o Setembro Amarelo. Pela primeira vez, estou recebendo aqui no programa Bate-Papo com a Beth o psicólogo clínico Sebastião Ferreira, para poder falar sobre um tema que é muito importante, né? Muito importante, principalmente praticamente após essa pandemia, como que está acontecendo tudo isso à nossa volta. O mês de setembro, ou setembro amarelo, né, como se fala, é um mês voltado para darmos uma atenção muito especial para as pessoas que têm esses pensamentos suicidas, né, que estão em depressão, em sofrimento e querem morrer. Vamos entender um pouquinho mais profundo sobre esse tema. Como eu já falei, estou recebendo aqui pela primeira vez o psicólogo clínico Sebastião Ferreira. Ele faz parte do grupo dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro e também ele compõe aqui a equipe do programa Viver Bem, né, que é um programa dos psicólogos católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que vai ao ar todos os domingos a partir das 2 da tarde. Sebastião, uma alegria te receber aqui no programa Bate-Papo com a Beth, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, tá? O Sebastião está de amarelo, né, gente? Para que você que está acompanhando aqui no YouTube, o Sebastião está de amarelo, eu estou de vermelho, não combinamos, mas eu gostaria que você falasse aqui um pouquinho, vamos falar, na verdade, sobre tudo que envolve o Setembro Amarelo, mas seja muito bem-vindo aqui ao programa Bate-Papo com a Beth, uma alegria te receber aqui no programa. Agradecido, Beth, pelo convite, um abraço a toda a sua audiência para falar desse tema que eu considero de suma importância. Mas eu tenho algumas observações minhas pessoais. E em relação à cor vermelha, vamos falar do setembro amarelo para ele não se torne vermelho. Então, combinou bem o vermelho com o amarelo. Então, fica tranquilo comigo, tá bom? É verdade, Sebastião, nós estamos vivendo, assim, um período muito difícil, vamos falar assim, né, que estamos chegando ao final dessa pandemia, se Deus nos permitir, Ele quer, né, mas no início da pandemia foi um momento muito, muito complicado, e que eu acho que veio mais à tona, né, Sebastião, a respeito desse assunto que é tão sério, que hoje em dia ainda tem um pouco de preconceito, vamos falar assim, vergonha, as pessoas têm vergonha em poder falar. Mas para começar aqui nosso bate-papo, para a galera que está acompanhando aqui o programa no YouTube, seja muito bem-vindo. Para a galera que está aqui acompanhando o programa Bate-Papo com a Beth nas rádios webs, também seja muito bem-vindo. Gostaria que você já começasse a falar sobre o que é o Setembro Amarelo. Bom, setembro amarelo é uma coisa nova. Agora, o suicídio já acontece desde a antiguidade. Se você for procurar historicamente, desde o século XII ou antes, você já vai encontrar registros de pessoas que tiravam a vida, praticavam o autoextermínio. O Setembro Amarelo ele teve essa conotação a partir de 1994, quando nos Estados Unidos, um jovem de 17 anos, o Mike M., ele era mecânico, ele recuperou um carro, um Mustang amarelo. Algumas fontes dizem que era para o pai, outras dizem que era para ele, mas o negócio é que ele recuperou um Mustang e pintou de amarelo. Só que ele veio a tirar a vida já com os 17 anos. E ninguém percebia a dor e o sofrimento que ele tinha. Então, as pessoas que tiram a vida, muitas delas até nos surpreendem porque estavam próximas de nós e ninguém percebia. Então, esse jovem, né, quando ele faleceu, quando ele foi a óbito, os colegas dele fizeram algumas caixas assim com cartões amarelos para distribuir no dia do sepultamento dele. E isso virou um símbolo, a cor amarela virou um símbolo no país, né? E foi distribuído aquilo e muitos jovens entenderam aquilo como um pedido de ajuda, né? Se precisar de ajuda, você tem que falar. Então, a partir daí, essa cor amarela foi incorporada ao Setembro Amarelo. Mas essa data do 10 de setembro ela só foi reconhecida em 2003 pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que ela instituiu o dia 10 de setembro como o Dia de Prevenção Mundial contra o Suicídio. Então, Setembro Amarelo é isso. Agora, essa campanha, ela tem no bojo, tá, que as pessoas tragam um esclarecimento sobre isso. Agora, eu, particularmente, eu digo que é equivocada falar dessa campanha apenas em setembro, porque as pessoas não tiram a vida só em setembro. Tá? Sebastião, existe assim muitas dúvidas, digamos. O setembro, como você falou, que a campanha ela é em setembro, mas nós deveríamos falar durante o ano inteiro, não só em setembro. Aí vem
será que se eu falar para alguém sobre suicídio, eu estaria incentivando essa pessoa a cometer o suicídio ou não? Isso é um mito ou é uma verdade? Porque é um assunto que é um pouco camuflado, vamos falar assim, né, Sebastião? A pessoa tem medo, tem um pouco de receio de chegar para alguém para poder falar abertamente sobre o suicídio. Então, isso seria um mito ou seria uma verdade? É um mito, tá? Mas tem um fundo de verdade. Por quê? O que está faltando hoje em dia são pessoas que estejam capacitadas para falar sobre isso. Eu já parei Uhum, de evento porque eu cansei, tá? Muitos eventos que eu fui, no final eu perguntava à pessoa: você já atendeu alguém com esse quadro? Não. Se chegar alguém aqui com esse quadro e falar com você, o que você faz? Não sei. Então tem muita uhum, gente replicando informações apenas de estudos, tá? Eu, uhum, particularmente, aqui na Paróquia Nacional de Loreto, na Ilha do Governador, nós temos um grupo terapêutico que funciona desde 2012, tá? E até agora nós já atendemos, já ultrapassamos esse mês a barreira de 200 pessoas com esses quadros. E, uhum, curiosamente, uma delas faz aniversário no dia 10 de setembro. E eu perguntei para ela um dia no atendimento lá, o que se comemora hoje? O meu aniversário, o aniversário dela. Eu assim, não, o uhum, que se comemora? É uma data comemorar, o que se comemora hoje? Não sei. Então, dessas 200 pessoas que estão em atendimento, ela diz o seguinte: eu nunca ouvi nada de Setembro Amarelo. Aí uhum, eu pedi às pessoas para escutar o que falavam no Setembro Amarelo. Eu perguntei: agora que vocês estão escutando algumas pessoas falar, o que isso quer dizer? Nada, isso não faz mudar em nada a minha forma de pensar. Então, as uhum, pessoas que pensam em tirar a vida, essas campanhas não estão ajudando. O que elas falam, os números que eles citam, eu perguntei, e esses dados aqui? Esses dados me incentivam mais ainda a querer tirar a minha vida, porque está dizendo que outras pessoas já conseguiram. Então, a uhum. forma como se fala com isso, se fala disso, não pode ser De não pode ser qualquer uma forma jeito. pueril. Eu tenho que Uhum, saber realmente quais são os gatilhos que levam uma pessoa a tirar a vida. E muita gente que está fazendo isso daí não sabe. Então, como eles me disseram que esses números me incentivam a tirar a vida, eu penso que essas campanhas elas têm um bom foco, mas elas estão sendo feitas da forma errada. E eles dizem o seguinte: o que eles estão falando aí, esses que eu atendo, que já praticaram atos contra a vida ou já se automutilaram, o que eles uhum, falam aí não faz mudar a minha forma de pensar. Então, quando você fala de prevenção, prevenção é o seguinte: é para pessoas que nunca fizeram nada, para que ela uhum, não chegue nesse ponto. Agora, quando a pessoa já se cortou ou já praticou um ato com a vida, falar de prevenção para ela não está falando nada, porque ela já furou essa barreira. E é aí que eu entro com outro conceito de contingência e contenção. uhum. Sebastião, é um assunto muito sério para você estar conectado aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Realmente, o Setembro Amarelo deveria ser divulgado durante o ano inteiro, não só no mês de setembro, como o Sebastião, psicólogo clínico, acabou de informar. Existe a prevenção e existe também para aquelas pessoas que já se mutilaram, que já tentaram tirar a sua vida. Então, são dois cuidados diferentes, né, Sebastião, que você tem Sim. que ter com essas pessoas. E o que leva, o Sebastião, uma pessoa a ter pensamentos suicidas, a ter ideias suicidas? Beth, olha só, o negócio é tão grave que eu tenho pessoas aqui com 10 anos querendo tirar a vida. Eu tenho 10 anos pessoas de com idade? 10 anos de idade. Eu tenho pessoas aqui com 12 anos de idade que dizem assim, ó, desde os 6 anos que eu estou querendo tirar minha vida, estou querendo acabar com a minha vida. E ninguém da família sabia. Chegou o caso aqui de uma jovem de 12 anos também, trazida pela mãe. E nenhum desses pacientes vem por conta própria, tá? Eles vêm sempre Uhum, acompanhados com alguém ou trazidos por alguém. E essa mãe estava dizendo assim, quando a menina assim, o que está acontecendo? O que você está pensando? Quando ela começou a falar os pensamentos dela, a mãe reprimiu. Não, você não pode falar isso. Eu falei assim, olha só, se ela não falar isso aqui comigo, ela vai falar com quem? E a mãe, num desespero, falou assim, eu, num momento de desespero, eu já falei para ela que era melhor que ela tirasse a vida dela e parasse de me perturbar com o que ela fala. Olha só o nível que nós estamos. Eu sou terapeuta de família e de casal. Então, uhum, para atender essas pessoas, eu tenho que fazer um trabalho sistêmico com a família também. Então, uma pessoa que está com esse quadro, ela está dizendo o seguinte: a minha família está doente, a minha família precisa de sim. cuidado. Então, eu tenho que fazer um atendimento sistêmico, todos os pacientes eu atendo, a família e o paciente. E esse grupo que nós temos aqui, que eu saiba, o modelo é o único que eu conheço,
E tem grupos terapêuticos dentro de instituições para pessoas que entram em crise e ficam lá dentro. O nosso não foi externo, é aberto ao público, para pacientes e familiares. Por quê? Os familiares não sabem como lidar com isso. Então, o que é melhor? Eu tenho que consultar pessoas que sabem como lidar com isso. Quem são? As próprias pessoas que querem tirar a vida. O que funciona, o que não funciona. Então, eu, como profissional, já estou acostumado a lidar com isso. Agora, quem não está acostumado a lidar com isso, vai falar o que com uma pessoa dessa? Então, essas pessoas que estão em atendimento se tornaram, na verdade, meus coterapeutas. Eles encontraram sentido na vida ajudando outras pessoas a prolongar a vida também. Sebastião, você falando que você atende também criança, acabou de falar que tem criança de 10 anos que já vem com esses pensamentos, já vem com isso desde os 6 anos. No caso, essa criança que você atende, você tem que também atender a família, para que ela esteja preparada psicologicamente para poder lidar com uma criança, porque é uma criança, né? Uma criança que vem sofrendo com esses pensamentos. Olha, agora há pouco, antes de nós começarmos aqui, uma paciente entrou em contato, que ela postou no perfil dela na internet, dizendo que a melhor solução para ela naquele momento era tirar a vida dela. E a mãe me mandou desesperada, eu já falei com a psiquiatra, já falei com ela, já contornamos essa situação aqui. As pessoas que estão nessa situação, elas, né, dizem, né, as estatísticas, eu não vou falar de estatística não, mas uma grande parte das pessoas que querem tirar a vida, elas assim, estão na juventude, né, estão passando da adolescência para a juventude. E os idosos também. Então, as pessoas que estão agora nessa fase de juventude, elas não conseguem olhar para um futuro de uma forma promissora, de uma forma construtiva e realista. E quem está acima de 60 anos também já acha que já viveu tudo e o que vem pela frente não é muito bom. Então, quando a pessoa entra nessa linha de pensamento, ela julga o seguinte: olha só, eu não vou conseguir viver da forma que eu estou vendo o meu futuro, e eu já não consigo viver mais em função do que eu já vivi, e eu não tenho força para viver mais e para lutar mais. Mas o que nós temos descoberto aqui com essas pessoas, que eles também nos ensinam, é que é o seguinte: essas pessoas que têm esses pensamentos, tá? Todas elas que estão aqui, elas passaram por uma situação traumática no passado. E muitas das vezes, a maioria das vezes, os familiares nem sabem o que aconteceu com elas. E muitas delas passaram por abusos, por assédio na infância. Então, isso fica assim. O doutor Gabor Maté, que é médico, né, ele trabalha muito com isso, que é a teoria do trauma, os efeitos do trauma na vida. Então, ele tem um vídeo aí na internet, mas está em inglês, é a sabedoria do trauma. E ele fala de todos os fatos que aconteceram no passado que estão se tornando repetidos agora no momento. Ele usa um termo lá que eu acho interessante, que os espíritos famintos que habitam dentro da pessoa. O trauma, ele vai consumindo a pessoa de dentro para fora. É como se assim, essa dor viesse esvaziando tudo e essa pessoa se está oca por dentro, porque ela não tem uma base afetiva segura para ela. Ô Sebastião, uma vez eu estava conversando com um amigo e ele falou assim: Beth, eu já tive depressão, foi um processo muito dolorido para mim, só que assim, eu tinha vergonha de falar para os meus amigos, vergonha de falar para os meus familiares, porque eu não sabia como que eles iriam receber, então foi um momento que eu sofri calado, mas passei. Sim, creio eu, né, Sebastião, que a depressão dele deveria ser de um nível, não sei se a gente pode falar assim, de um nível leve, porque existem níveis, você pode me corrigir aí como psicólogo, se existe um nível médio, leve e um mais elevado, e existe isso, né, ô Sebastião, da pessoa ainda ter, digamos, vamos falar um preconceito, né, eu estou passando por isso, por aquilo, aí falar assim, você tá maluco, não vou procurar médico, não vou procurar um psiquiatra, não vou procurar uma ajuda. Como que um familiar ou um amigo pode identificar que aquela pessoa realmente está expondo um sofrimento ou está falando só uma fala assim aleatória que não vem ser a respeito de depressão, não vem ser algo que esteja sentindo, porque muitas vezes existe uma diferença. Tem pessoas que são muito brincalhonas, que gostam de brincar e tudo. Essas pessoas, elas são mais difíceis, o Sebastião, de você identificar se ela está falando mesmo, expondo algo que ela sente dentro dela, por ela ser muito brincalhona, ou aquela pessoa que é mais quieta, que fica mais na dela.
eu tocou num ponto interessante, tá? Quando as pessoas chegam aqui, eu sou depressivo, eu sou ansioso, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem disse que você é ansioso, que você é depressivo? Eu Uhum. pesquisei na internet. Então, esses diagnósticos virtuais que as pessoas fazem sem procurar um apoio médico, ele é equivocado. Então, eu procuro fazer com que as pessoas me explica o que é depressão, o que é ansiedade na sua vida. E na maioria das vezes, o que eles falam não é depressão e nem ansiedade. Mas eles escutam os dados, eu não gosto de falar de sintomas, não, porque senão aí eu posso influenciar pessoas a achar que tem Sim. alguma coisa, tá? Então Uhum. eu evito falar isso. E eu recomendo às famílias que quando levar uma criança no médico, desconfiar que ele está com algum problema, vá para o seu atendimento. Agora, quando tiver que falar do que a criança tem, tira a criança da sala, porque se a Uhum. criança escuta que ela tem um problema de saúde, ela vai sentar naquele diagnóstico e não vai querer sair mais. Eu não faço isso porque eu tenho isso, eu não faço isso porque eu tenho isso. Então, eu peço para evitar que ela escute o que o médico vai dizer. O médico Uhum. avaliou, fez os exames lá, ele vai medicar, se for o caso, vai indicar para o tratamento. Agora, falar para uma criança que ela tem uma patologia, isso não é bom para a vida futura dela. A Uhum. depressão, eu tenho que fazer, como você falou, eu tenho a leve, média e a grave. A Uhum. grave todo mundo identifica, aquela pessoa prostrada que não sai da cama, não tem vontade de tomar banho, não quer se alimentar, não quer beber água, então assim, é como se eu quisesse realmente partir dessa vida. Uhum. A média e a leve normalmente não se percebe. Como eu falei no início, o Mike M lá com o Mustang amarelo, todo mundo estava vendo o cara consertar o carro, aquela alegria, mas Uhum. tirou a vida dele. Essas pessoas são as que surpreendem. Aqui no. E outra diferença que eu tenho que fazer é o seguinte: muitos que já estão em atendimento até mais de 10 anos, Beth, eu pergunto: Uhum. a sua depressão é endógena ou exógena? Qual é a diferença? Por exemplo, você está 10 anos em atendimento e não sabe, é porque está sendo cuidado por um profissional que não sabe o que está fazendo, tá? Então, Uhum. vamos diferenciar aqui. Uma depressão endógena é quando eu tenho um desequilíbrio químico no meu organismo, está faltando um equilíbrio de serotonina, de endorfina e por aí afora. Então, eu preciso de uma medicação para que haja o equilíbrio novamente. Então, isso é uma Uhum. depressão endógena. A depressão exógena é o seguinte: aí entra o que o Dr. Gabor Maté fala. Aconteceu um trauma na vida, aquilo ficou uma cicatriz na sua alma, e aquilo ele vai repercutir no seu emocional, no seu comportamento, no seu sentimento. Então, esse caso, ele pode chegar a uma situação de uma depressão grave, mas a causa é externa, tá? Então, ele Uhum. precisa, talvez, de um medicamento para ele poder levantar da cama e fazer a terapia. Então, muitos dos casos que levam uma pessoa a tirar a vida é um quadro de saúde mental mal tratado. Por quê? Uhum. O remédio, ele pode atenuar um sintoma, mas o que vai tratar mesmo essa pessoa é o seguinte: olha só, você tem isso, mas você não vai morrer disso, você vai morrer com isso. E para lidar Uhum. com isso, você tem que fazer terapia. Você tem que se entender com Uhum. isso. É ser no mundo com essa patologia que você tem. E as pessoas, Uhum. às vezes, não sabem fazer essa diferença. Elas acham o seguinte: eu tenho isso, então é melhor eu tirar a minha vida. Não, você pode continuar a sua vida normalmente. Eu atendo pessoas que são esquizofrênicas, que são borderline, que são bipolar. Elas fazem a medicação acompanhada e elas levam uma vida normal. Então, você Uhum. tem o transtorno bipolar, o transtorno borderline. Então, o transtorno é uma coisa que vai continuar com você durante a vida. Então, você tem Uhum. que aprender a lidar com esse momento seu, com esse quadro, identificar os sinais que o seu corpo está dando de que vai vir uma crise aí. Se vai vir uma crise aí, eu tenho que aprender o que fazer numa crise, tá? Uhum. Eu ensino duas coisas que eu vou deixar aqui, que não mata ninguém, tá? É duas Uhum. técnicas para tirar a pessoa de um quadro de ansiedade extrema, tá? Então, assim, quando a pessoa está com ansiedade, ela tem a sensação de que ela vai morrer, vai ter um ataque cardíaco. Ela não consegue Uhum. raciocinar. Os sintomas no corpo são muito fortes. Então, para quebrar esse ciclo, e um ciclo de ansiedade ele dura de 15 a 20 minutos, depois ele cessa, naturalmente. Uhum. Uma pessoa que está com esse quadro, para ela sair, se ela conseguir, é que ela prenda a respiração o máximo de tempo que ela conseguir. Enche o peito já e prende a respiração. Por quê? Quando você prende a respiração, a sua mente ela se limpa. Você não tem mais preocupação nenhuma. Então, sua concentração aqui, Uhum. quanto tempo eu aguento esse ar aqui? Você limpou sua mente. A ansiedade é um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. Você não dá Uhum. conta. Se esse não der certo, você tem um que eu ensino. É quando você pega aqui, ó, ossinho com ossinho aqui, no Uhum. dedo aqui,
você aperta aqui osso com osso e causa uma dor óssea. Por quê? As crises de ansiedade são do sistema nervoso simpático, periférico, é pele e nervo. Quando você cria uma dor óssea, você aciona o sistema nervoso central que tem hierarquia na dor. Acabam com as sensações todinha no corpo. São coisas simples de fazer, mas ninguém fala essas coisas. Então a gente vai aprendendo isso. Uma vez no metrô, uma Gente, que jovem... dica maravilhosa, viu? No Dica metrô, maravilhosa. teve um dia no metrô que uma jovem caiu e começou lá a apresentar um sinal de convulsão. Eu olhei aquilo e as pessoas já estavam querendo acudir, meter a mão na boca da menina, puxar a língua para fora. Opa, calma, peraí, pô. Aí eu fui lá, peraí, afasta aí. Aí eu falei, sou psicólogo, deixa ela comigo. Eu peguei a mão dela, Beth, eu apertei aqui os dedos dela, mas aí eu apertei com força. Ela falou, ai! Quando ela falou, ai, acabou a crise todinha na hora. Essa dor óssea que eu estou falando que cabe. Eu já fiz isso em público e deu certo. Então, eu recomendo, essa aqui é mais fácil de fazer. Mas o que nós precisamos isso não cura um quadro de ansiedade, mas tira a pessoa da crise. Gente, que dicas maravilhosas para você estar acompanhando aqui o programa Bate-Papo com a Beth. Dicas, assim, de preciosas, essa que o psicólogo Sebastião acabou de passar aqui para todos nós. Sebastião, alguém que tem esses pensamentos suicidas, é somente aquelas pessoas que estão em um quadro de depressão ou aquelas pessoas também que estão dentro do quadro de bipolar, que seja um alcoólatra? Porque muitas das vezes a ideia da pessoa, né, que tem os pensamentos suicidas somente começa pela depressão e vai se agravando, se agravando. Beth, olha só, vou dizer para você o seguinte, 99% da população já pensou em algum momento em que a vida não tinha sentido. O que eu estou fazendo aqui? Então, essa falta de sentido na vida, esse vazio existencial que a gente trabalha na logoterapia, que foi uma ciência criada pelo austríaco psiquiatra Dr. Viktor Frankl, que ele fala que é a busca do sentido na vida. E se você for pegar historicamente, você vai pegar o Durkheim, em 1897, ele escreveu o livro Suicídio. E ele considera que o suicídio é um fenômeno social. E ele considerou lá, elencou lá três situações que levam uma pessoa a tirar a vida. Um é o altruísta, né, que as pessoas tiram a vida por uma causa. Você pode enquadrar aí os kamikazes na Segunda Guerra e os homens-bomba lá no Estado Islâmico. Tá? Então, eles têm uma causa, eles tiram a vida por causa disso. Só que eles causam alguns estragos com essas escolhas deles. Tá? Tem os samurais também, que morriam por honra. E você tem o que a gente chama de anômico. Anômico é o seguinte, devido à sua conformação social, como essa que estamos tendo aqui, a pandemia do coronavírus, né? Então, na época da guerra, aí, as pessoas quebraram financeiramente. As pessoas não viam um futuro. O status quo dela já não existia mais. Então, a pessoa não conseguia se ver fora desse status quo dela, desse conforto social, ela tirava a vida. E agora, aqui também, nessa pandemia, muitas pessoas que tinham seus negócios, seu emprego, já não tem mais como sobreviver e como se sustentar, muitos estão tirando a vida também por causa desse momento que estamos vivendo. E o outro que ele chama é o egoísta. Tá? É uma pessoa que só pensa nela, essa vida não tem mais jeito, não gosto dela, e eu vou embora. Ela decide tirar a vida. Então, o Durkheim fala desses três modelos. O Viktor Frankl, na logoterapia, ele vai falar que isso aí é da falta de sentido, tá? É um vazio existencial, é uma frustração existencial. Todos nós, quando nós nascemos, querendo ou não, nós já temos uma missão a cumprir. E, às vezes, não descobrimos que missão é essa. Então, a logoterapia fala assim, você não sabe qual é a sua missão é descobri-la. E o que nós fazemos com essas pessoas com a logoterapia é fazer com que ela troque a lente e olhe para a vida com outro olhar. E ele diz o seguinte, que nós podemos encontrar sentido na vida através de 3 vias. A primeira dela é o valor de criação. E você pode criar, você criou esse programa. Esse programa está levando mensagens aos seus ouvintes. Então, isso é o valor de criação. Você se dedica a uma causa, você se dedica a uma pessoa, você escreve um livro, você cria um programa. Então, você se dedica a alguma coisa com a sua alma, com o seu corpo, com o seu espírito. E isso leva uma mensagem significativa para as pessoas. E se você cria algo criativo, o mundo também recebe isso e ele vai te devolver. Qual é a beleza que nós temos quando a gente está na beira de um riacho vendo a aurora, o pôr do sol? Isso é uma paisagem que a natureza nos brinda todos os dias de graça. Então, ela nos retribui também
naturalmente e sem cobrar nada a vivência. E quando você senta e você fala, poxa, você vai num grupo, né, numa conversa, poxa, eu fiz uma viagem, eu parei no local tal, eu vi um riacho, eu botei meu banquinho lá e fiquei ali olhando para admirar a beleza do pôr do sol. Uhum. Isso é compartilhar a experiência. E a outra que ele fala que é o valor de atitude. É que diante da tríade trágica que ele chama de dor, culpa e morte, todos nós vamos passar por isso, mesmo nessa hora nós podemos tomar uma atitude. E ele fala o seguinte, não é porque eu estou com uma doença incurável. Mesmo nessa hora, eu posso tomar uma atitude. Como eu vou viver o tempo que me resta? Qual a mensagem que eu vou dar? Qual o legado que eu vou deixar? Uhum. Certa vez eu atendi um paciente que ele estava com câncer. E eu ia atender ele em casa, ele ficava trancado em casa. Ele me fez uma pergunta assim, Sebastião, os colegas do meu trabalho estão querendo fazer uma festa de Natal. Mas eles querem antecipar a festa para que eu compareça. E eu não sei se eu vou. Você está esperando o quê para confirmar a sua presença? Uhum. E ele confirmou e foi para essa festa. E lá, na outra semana ele estava alegre, estava efusivo. Nossa, foi maravilhoso, as pessoas vieram me abraçar, tiraram fotografia comigo. Eu estou muito bem. Uma semana depois ele partiu, né? Ele não Se ele não tivesse, tivesse, se ele não tivesse confirmado a presença dele, ele não estaria não, presente na grande festa, né, que os isso, amigos não teria anteciparam. não teria deixado a lembrança que ele proporciona às pessoas. Então, isso é atitude diante de um momento trágico. A morte para nós é inevitável. Até Sim, chegar lá, sim, sim, eu é que vou escrever nos capítulos da minha vida. sim. Sebastião, você falou aí, a respeito da terapia. No caso, uma pessoa que tem está em um quadro de depressão. Essa depressão ela pode ser curada, ela pode ficar boa da depressão ou não. Existe um tempo determinado para, digamos assim, eu não sei como que se fala cientificamente, para que você libere aquele paciente de não para fazer mais as terapias, ou ele tem que continuar a vida toda dele fazendo esse acompanhamento psicológico? No meu modo de ver particular, eu não digo que terapia é para sempre, tá? Terapia é Uhum, necessária enquanto a pessoa não consegue tomar as decisões melhores para ela em cada momento da vida dela, tá? Eu uhum, trabalho com um tempo máximo de dois anos de terapia. Nunca ninguém passou de uhum, 2 anos. Com uhum. exceção dessas pessoas que estão no grupo, porque o grupo é aberto, a pessoa vem quando quer, quando pode. Ah, não estou Sim. bem hoje, eu vou aí. Os pensamentos vão continuar. Um Uhum, quadro de depressão, se ele for uma depressão endógena grave, severa, ele vai continuar com essa depressão braba, uhum, vai ficar prostrado às vezes. Então, ele vai ter que fazer a terapia e regularmente ele ficar revendo essa reposição de medicamentos com o psiquiatra, até que ele uhum, encontre o equilíbrio. Ele encontrando o equilíbrio, ele vai ter uma vida normal. E a pessoa que tem uma depressão exógena, ela encontrando a fonte do problema que está deixando ela prostrada, ela vai tirar essa causa. Então, ela não vai mais ter problema de depressão. Agora, a depressão endógena vai ter que continuar ainda com assistência medicamentosa. Pode ser que, por um tempo, ela não precise de terapia, mas uma vez ou outra, ela pode precisar fazer uma revisão. uhum. Eu gostaria que você falasse, né, mais um pouquinho aqui, nosso programa já está chegando ao fim, só quem passa medicamento é um psiquiatra. Sim, só o médico pode passar psiquiatra. Uhum, O que o psicólogo tem que ver é o seguinte: o paciente ele vai ao psiquiatra, às vezes uma vez por mês, uma vez de dois uhum, meses, uma vez de 3 meses, trimestral. uhum. Nós convivemos com a pessoa praticamente toda semana. Então, Sim. nós temos o psicólogo ele tem dois papéis a executar. Primeiro, se a pessoa chega com um diagnóstico, tem que dizer, é esse diagnóstico que está sentado aqui na minha frente? Eu Uhum, já alterei diagnóstico psiquiátrico, eu não concordei, eu encaminhei para fazer um diagnóstico diferencial e a pessoa realmente trocou o diagnóstico, tá? E uhum, a outra coisa que eu tenho que ver é o seguinte: se o paciente está se dedicando ao tratamento medicamentoso, da forma como foi prescrito, e se os efeitos estão sendo atenuados. Esse é o papel do psicólogo. Se não tiver acontecendo isso, ele tem que entrar em contato com o psiquiatra, tá? Para que essa equação seja resolvida. Agora, eu consegui, né, por indicação de uma colega da minha equipe, uhum, uma psiquiatra que é o seguinte, ela assim, Sebastião,
O primeiro atendimento vai ser o paciente, ou sozinho com a família, eu e você. Então, é um atendimento já sistêmico. Isso está funcionando bem. Por quê? Se a família está com uma dificuldade, o paciente está com uma dificuldade, ele entra em contato conosco, tem um livre acesso ao psiquiatra, e é essa, às vezes, essa falta de contato que, quando não tem esse canal, muitas pessoas tiram a vida. A pessoa que passa por esse quadro, ela tem uma urgência subjetiva. Eu não aguento mais, é a hora de eu partir. E se ela liga para um serviço em que tem a mensagem, aguarde um instante que todos os nossos atendentes estão ocupados, não vai esperar. Não vai esperar. Uhum. Eu Sebastião, tenho, pode falar. eu tenho um código para os meus pacientes que eles sabem, se for emergência, eles têm uma forma de ligar para mim que eu tenho que parar o que eu estiver fazendo para atender eles. Uhum. Uhum. Sebastião, para encerrarmos aqui o nosso programa, estou muito feliz em receber você aqui, em esclarecer um pouquinho, porque esse assunto, ele é muito importante, ele é muito sério, como o Sebastião falou, nós devemos falar sobre este assunto, mas com especialista, gente, deixar bem claro, com especialista, com pessoas que realmente saibam lidar com o assunto, né, Sebastião? Temos que ter os Perfeito. nossos ouvintes bem atentos a respeito disso. O que um familiar, no caso, ele pode fazer, com alguém que tentou o suicídio, o que você diria para essa família, como que ela pode lidar com essa pessoa ali no seu convívio, e também para aquela família que perdeu um ente querido que retirou a sua vida. Que na verdade, né, Sebastião, como eu já ouvi Sebastião falando aqui com os outros psicólogos, a pessoa ela não quer tirar a própria vida, na verdade ela quer tirar aquela dor que ela está passando no momento e Sim, não tem essa consciência, né, Sebastião? sim. As pessoas que convivem com essas pessoas, a primeira coisa é não desqualificar o sofrimento. Se a Uhum, pessoa mudou o comportamento, antes ficava na mesa, assistia filme junto, mudou o comportamento, está isolada, isso é um sinal que deve ser verificado. Eu, uhum, particularmente, eu consigo identificar se uma pessoa quer tirar a vida olhando dentro dos olhos dela, tá? E até agora eu uhum, não errei nenhuma. Todas que eu olhei, falei assim, interna, eu estava com meu insight estava certo. uhum, Então, é olhar as pessoas, né? O olhar apagado, sem vida, é um sinal de que a pessoa está prestes a tirar uhum, a vida. Eu só atendo olhando dentro dos olhos. E as pessoas que já praticaram alguma coisa, eu atendo vários, assim. A família, ela não, ela fica num sofrimento eterno também. Será que vai ser hoje? Será que ele vai fazer de novo? Então, assim, é aí que eu falo da contingência ou da contenção. A família ela tem que estar engajada junto com a terapia, com o terapeuta, com o psiquiatra, e está uhum, sempre monitorando. Tá? Por mais que a pessoa diga que eu estou bem, essa semana eu estava atendendo um caso que a pessoa falava assim, eu estou mal, não estou conseguindo pensar direito, eu estou pensando em desistir. E eu falava com a mãe dizia, não, ela está bem, está aqui do meu lado, tá tranquila. Duas pessoas juntas, uma com a outra, mas todo com um interior totalmente diferente. uhum, Então, as pessoas não conseguem identificar isso. Então, é uhum, importante que essas pessoas tenham um profissional em quem elas confiem, para que elas se abram. E essas uhum, campanhas que eu digo de prevenção, isso não vai estender, tá? Mas eu penso que uhum. essas campanhas elas têm que criar um núcleo para que essas pessoas se sintam interessadas a sair da obscuridade. Olha só, eu estou com isso, eu tô pensando em tirar minha vida. Você pode me Uhum. ajudar? Essas campanhas têm que entrar por esse foco. E também quebrar esse tabu de você ter vergonha de chegar para falar para alguém, mas que você tenha, para você que está conectado com o programa Bate-Papo com a Beth, que você tenha esse cuidado, esse olhar, se você tem um amigo com o qual você confia, você chegar para ele, se abrir, não tenha vergonha. Eu estava ouvindo o programa da Fátima Bernardes, estava vendo aquele humorista, o Whindersson Nunes, falando que há 2 anos ele faz tratamento para depressão. Então é um caso muito sério que acomete muitos artistas, né, Sebastião? Nesse mundo onde tem muito trabalho, onde o volume de trabalho, volume de cobrança, então você não percebe ali, vai chegando, quando chega, o seu corpo já não aguenta. Então, que você possa quebrar esse tabu, que você não fique com vergonha. Se abra para um familiar seu, se abra para um amigo seu e realmente exponha, coloque para fora, porque a nossa vida ela é muito importante, ela é muito valiosa. Você deve observar cada detalhe por onde você passar e
E dá graças a Deus, né, por Deus ter te dado o sopro da vida. Tem uma frase que quem fala é a psicóloga Sônia Nascimento: você tem que viver bem a vida que você tem, sorrindo, distribuindo, dando o seu melhor para o seu próximo, para todo mundo. Sebastião, ultrapassamos muito aqui o horário, mas eu gostaria que você deixasse aqui os seus contatos, como que as pessoas podem chegar até você, porque nós estamos na internet e hoje em dia está tendo muito atendimento online, então de qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo, você pode entrar em contato aqui com o psicólogo Sebastião Ferreira, de confiança, tá, gente? Para você que está conectado aqui, de confiança, ele larga tudo por amor a esse dom que ele tem, do servir ao próximo. Podemos falar assim, né, Sebastião? Então, que você possa deixar aqui os contatos para todos os ouvintes, porque também o programa vai ficar no YouTube, no canal Bate-Papo com a Beth. Bom, meu telefone é 21 98176 9766. 21 98176 9766. Vocês vão me encontrar na rede social, aí no Instagram e no Facebook, é sebastião.psicologia. Lá tem muito material, tem lives que eu faço, para justamente, né, auxiliar as pessoas a entenderem o que é esse fenômeno e seguir a minha campanha. Lá eu tenho um slogan, né? A vida é o caminho, seja humano. E a mensagem que eu deixo de despedida é um livro do Viktor Frankl, Sim a Vida, Apesar de Tudo. Sim, a vida, apesar de tudo. Meu muito obrigada a você que está conectado aqui no programa Bate-Papo com a Beth. Muito obrigada ao meu convidado. Gente, antes de encerrar, deixa eu falar só uma coisinha aqui. Eu gosto de brincar com o Sebastião, falar que ele é o Albert Einstein. Muito obrigada a todos vocês. Ele é um profissional, assim, muito responsável, muito mesmo. E o amor que ele tem pela vida. A vida é preciosa, né, Sebastião? Nós temos que falar sempre, a vida humana, ela é preciosíssima. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Eu volto semana que vem com mais um bate-papo com a Beth. Lembrando, gente, de seguir lá no Instagram, Bate-Papo com a Beth. Também estamos lá no YouTube, Bate-Papo com a Beth. Muito obrigada ao meu convidado, muito obrigada a todos vocês e até semana que vem. Um abraço.